Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer histórias inspiradoras dos santos que mudaram o mundo pela fé. O jovem rico que abandonou tudo. História de São Francisco de Assis. Um jovem milionário da Idade Média. Festas, luxo, poder, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas uma experiência radical o transformou no homem que revolucionaria o cristianismo para sempre. Esta é a história de Giovanni, de Pietro di Bernardone, o jovem que o mundo conhece como São Francisco de Assis. E você vai descobrir por que sua decisão de abandonar uma fortuna mudou a história da humanidade. No ano de 1181, na próspera cidade de Assis, situada nas colinas verdejantes da região de Úmbria, na Península Italiana, nascia aquele que se tornaria um dos santos mais amados da história. Mas ninguém naquela época poderia imaginar que Giovanni di Pietro di Bernardone, este era seu nome de batismo, abandonaria uma das maiores fortunas de sua época para viver na mais absoluta pobreza. Assis, no final do século XII, era uma cidade em plena efervescência econômica. Suas muralhas medievais protegiam cerca de 8.000 habitantes que prosperavam com o comércio de tecidos finos, especiarias orientais e produtos artesanais que eram exportados por toda a Europa. As ruas estreitas de pedra ecoavam constantemente com o barulho de carroças carregadas de mercadorias, o martelar dos ferreiros, os gritos dos vendedores ambulantes e o tilintar de moedas de ouro sendo contadas nos balcões dos cambistas. Pietro di Bernardone era um dos comerciantes mais ricos e influentes da cidade. Sua fortuna havia sido construída através de décadas de viagens comerciais arriscadas pela França, onde comprava os melhores tecidos de seda e lã para revender na Itália com lucros extraordinários. Sua residência era uma das mais impressionantes de Assis, uma construção de 3 andares em pedra calcária local, com janelas de vidro colorido, um luxo extraordinário para a época. Pisos de mármore importado e um pátio interno decorado com uma fonte de água corrente. Giovanni cresceu neste ambiente de riqueza absoluta. Desde criança, usava roupas feitas com os tecidos mais finos que o dinheiro podia comprar. Suas túnicas eram bordadas com fios de ouro, seus sapatos eram de couro importado de Córdoba e até mesmo suas capas de inverno eram forradas com peles de animais exóticos trazidos do norte da Europa. Quando completou 15 anos, seu pai lhe deu um cavalo árabe puro sangue, um animal que valia o equivalente ao salário anual de 50 artesãos. Mas Giovanni não era apenas rico, era carismático, inteligente e extraordinariamente popular entre a juventude nobre de Assis. Organizava as festas mais luxuosas da cidade, onde serviam-se vinhos importados da França, iguarias preparadas por cozinheiros trazidos especialmente de Roma, e entretenimento que incluía trovadores, músicos e até mesmo pequenas companhias teatrais. Suas celebrações frequentemente duravam 3 dias inteiros, e toda a elite jovem da região considerava um privilégio ser convidada. Durante essas festas, Giovanni se destacava não apenas pela generosidade com que gastava dinheiro, mas também pela sua capacidade natural de liderança. Ele tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir especial. Lembrava-se do nome de todos os convidados. Contava histórias que faziam todos rirem até as lágrimas e demonstrava uma generosidade quase compulsiva. Frequentemente dava presentes caros para pessoas que acabara de conhecer. Mas havia outro lado de Giovanni que poucos percebiam naqueles anos de juventude dourada. Mesmo em meio às festas mais extravagantes, ele às vezes ficava estranhamente pensativo, como se algo profundo o incomodasse. Amigos próximos notavam que ele frequentemente se isolava durante alguns minutos, olhando pela janela em direção às colinas que circundavam Assis, com uma expressão que parecia muito além de sua idade. Quando questionado sobre esses momentos de melancolia, Giovanni sempre respondia com uma piada ou mudava de assunto.
Mas a verdade era que, mesmo cercado de luxo e admiração, ele sentia um vazio inexplicável. Havia algo dentro dele que nenhuma quantidade de dinheiro, festa ou reconhecimento social conseguia preencher. Esta inquietação se intensificou quando ele completou 20 anos. Era a idade em que jovens nobres geralmente assumiam responsabilidades nos negócios familiares ou se casavam com donzelas de famílias igualmente prósperas. Pietro de Bernardone esperava que seu filho se tornasse seu sucessor nos negócios, expandindo ainda mais a fortuna familiar. Mas o destino tinha planos completamente diferentes para Giovanni. Em 1202, estourou uma guerra entre Assis e a cidade vizinha de Perúgia. Como era costume entre jovens nobres, Giovanni se alistou na cavalaria de Assis, usando uma armadura feita sob medida pelos melhores armeiros da região. Uma peça de arte em aço polido, decorada com gravações elaboradas e forrada com veludo. Carmesim, a guerra, deveria ter sido sua chance de conquistar glória militar e consolidar sua posição na sociedade. Em vez disso, tornou-se o primeiro passo de uma jornada que o levaria a abandonar tudo aquilo que conhecia e amava. Durante uma batalha particularmente violenta nas planícies entre as duas cidades, Giovanni foi capturado pelos soldados de Perúgia. Passou um ano inteiro como prisioneiro de guerra, confinado numa cela úmida e escura, comendo restos de comida, dormindo sobre palha suja, cercado por outros prisioneiros que gradualmente perdiam a esperança de algum dia voltar para casa. Foi durante esses 12 meses de cativeiro que algo fundamental começou a mudar na alma de Giovanni. Longe do luxo, das festas, dos aplausos e da admiração, ele teve tempo, muito tempo, para refletir sobre o sentido real de sua vida, e foi então que começou a fazer perguntas que mudariam tudo. Para que serve toda essa riqueza se ela não traz felicidade verdadeira? Por que me sinto vazio mesmo tendo tudo que qualquer pessoa poderia desejar? Existe algo mais importante na vida do que dinheiro e status social? Quando finalmente foi libertado mediante o pagamento de um resgate astronômico por seu pai, Giovanni voltou para Assis como um homem diferente. Por fora, ainda era o mesmo jovem rico e charmoso. Mas por dentro, uma revolução silenciosa havia começado. Uma revolução que logo abalaria não apenas sua família e sua cidade, mas toda a estrutura da igreja medieval. O Giovanni, que retornou do cativeiro em Perúgia no final de 1203, parecia superficialmente o mesmo jovem rico e extravagante que havia partido para a guerra. Organizou algumas festas, comprou roupas novas, retomou suas amizades aristocráticas. Mas aqueles que o conheciam bem percebiam mudanças sutis e inquietantes em seu comportamento. Durante as celebrações que promovia, Giovanni frequentemente se distraía no meio das conversas, perdendo-se em pensamentos que pareciam transportá-lo para muito longe dali. Às vezes, no auge de uma festa, ele simplesmente desaparecia por horas, sendo encontrado depois caminhando sozinho pelas ruas menos nobres de Assis, observando mendigos, artesãos pobres e viúvas que lutavam para sobreviver. Pietro de Bernardone, preocupado com essas excentricidades do filho, decidiu que a melhor solução seria distraí-lo com responsabilidades comerciais. Enviou Giovanni numa viagem de negócios para Spoleto, uma cidade próspera a cerca de 50 quilômetros ao sul de Assis, onde deveria estabelecer novos contratos comerciais e expandir os negócios familiares. Giovanni partiu numa manhã clara de primavera de 1204, montado em seu cavalo árabe, seguido por 2 servos que carregavam baús repletos de amostras, de tecidos finos e uma considerável quantia em moedas de ouro para financiar as transações. A viagem deveria durar 2 semanas e resultar em contratos que aumentariam significativamente a fortuna da família. Mas na primeira noite da jornada, quando faziam uma parada numa estalagem rural nas colinas entre Assis e Spoleto,
algo extraordinário aconteceu. Giovanni havia se recolhido cedo para seu quarto, uma suíte luxuosa que seu pai sempre reservava para ele nas melhores acomodações disponíveis. Mas em vez de dormir, permaneceu acordado contemplando a paisagem montanhosa através de sua janela. A lua cheia iluminava os vales como uma luz prateada etérea. E o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som distante de um riacho correndo entre as pedras. Foi então que ouviu uma voz. Não era uma voz audível no sentido físico. Era algo muito mais profundo e penetrante, que parecia ecoar simultaneamente em seus ouvidos e em sua alma. A voz era clara, autoritativa, mas também infinitamente compassiva. Giovanni, disse a voz, por que persegues coisas que perecem? Abandona tudo o que é temporário e busca o que é eterno. Giovanni ficou completamente imóvel por vários minutos, seu coração batendo tão alto que ele podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. Não havia ninguém no quarto além dele. A porta estava trancada. As janelas estavam fechadas. Mas a experiência havia sido mais real do que qualquer conversa que já tivera na vida. Na manhã seguinte, para a total perplexidade de seus servos, Giovanni anunciou que estavam retornando imediatamente para Assis. A viagem de negócios estava cancelada. Os contratos comerciais teriam que esperar. Algo muito mais importante havia acontecido. Durante a cavalgada de volta, Giovanni permaneceu em silêncio quase absoluto, perdido em reflexões que seus acompanhantes não conseguiam compreender. Quando chegaram a Assis ao final da tarde, ele dispensou os servos, guardou seu cavalo pessoalmente nos estábulos e desapareceu pelas ruas da cidade. Nos dias seguintes, seu comportamento se tornou ainda mais estranho. Começou a visitar as igrejas mais humildes de Assis, pequenas capelas em ruínas que eram frequentadas apenas por camponeses e pessoas muito pobres. Passava horas ajoelhado diante de crucifixos simples, orando com uma intensidade que chegava a preocupar os próprios padres locais. Foi durante uma dessas visitas, na pequena capela de São Damião, uma construção modesta do século X que estava praticamente em ruínas, que Giovanni teve a segunda experiência que mudaria completamente o curso de sua vida. A capela de São Damião ficava nas colinas abaixo de Assis, cercada por oliveiras antigas e uma paisagem bucólica que inspirava a contemplação. Seu interior era extremamente simples, paredes de pedra nua, algumas vigas de madeira já carcomidas pelo tempo, um altar rústico e um crucifixo bizantino do século XII, que era a única decoração do ambiente. Giovanni havia se ajoelhado diante deste crucifixo numa tarde de outono, quando raios dourados de sol penetravam pelas pequenas janelas, criando padrões de luz e sombra nas paredes antigas. Estava orando intensamente, pedindo orientação sobre o que fazer com a inquietação que dominava sua alma. De repente, o crucifixo começou a brilhar com uma luz suave, mas penetrante. E então, pela segunda vez em poucos meses, Giovanni ouviu uma voz que transformaria sua vida para sempre. Francisco, disse a voz, usando pela primeira vez o nome pelo qual ele seria conhecido pela eternidade. Vá e repare minha casa, que está caindo em ruínas. A experiência foi tão intensa que Giovanni, agora Francisco, desmaiou no chão da capela. Quando recuperou a consciência, horas depois, sabia exatamente o que precisava fazer. Retornou correndo para casa, invadiu o armazém de seu pai, pegou alguns dos tecidos mais caros do estoque, vendeu tudo no mercado e voltou para a capela de São Damião com uma bolsa cheia de moedas de ouro. Padre Pietro, disse ele ao velho sacerdote que cuidava da capela, use este dinheiro para restaurar esta igreja. Ela precisa ser reparada imediatamente. O padre, perplexo com a generosidade súbita do jovem rico, inicialmente hesitou em aceitar uma quantia tão grande. Mas Francisco insistiu com tanta veemência que o homem finalmente concordou. Quando Pietro de Bernardone soube o que seu filho havia feito, vendido mercadorias caras sem autorização e dado o dinheiro para uma igreja em ruínas,
Sua fúria foi apocalíptica. Esta não era mais uma excentricidade juvenil que poderia ser tolerada. Era um ataque direto aos negócios familiares e à reputação da família. O confronto entre pai e filho seria épico, público e definiria não apenas o destino de Francisco, mas também o futuro do cristianismo medieval. E seria um confronto que nenhum dos dois sairia ileso. A fúria de Pietro di Bernardone, quando descobriu que seu filho havia vendido mercadorias valiosas sem autorização e dado o dinheiro para uma igreja em ruínas, foi algo que toda Assis jamais havia presenciado. O comerciante mais rico da cidade, conhecido por sua diplomacia nos negócios e controle emocional nas situações mais tensas, transformou-se numa tempestade de indignação que ecoou por toda a casa de pedra da família. Giovanni! Sua voz ecoava pelos corredores de mármore da residência familiar, fazendo os servos se esconderem e as vidraças tremeluzarem. Onde você está, seu ladrão? Mas Francisco não estava em casa. Desde a experiência na capela de São Damião, ele havia começado a passar dias inteiros longe da residência familiar, vagando pelas colinas ao redor de Assis, visitando igrejas abandonadas, conversando com leprosos e mendigos nos arredores da cidade e dedicando-se a longos períodos de oração em lugares isolados. Pietro organizou uma busca metódica por toda a região. Enviou servos para vasculhar cada igreja, cada mosteiro, cada capela rural num raio de 20 quilômetros. Ofereceu recompensas para qualquer pessoa que trouxesse informações sobre o paradeiro de seu filho. Mobilizou sua rede de contatos comerciais, outros mercadores, nobres locais, até mesmo autoridades municipais, numa operação que parecia mais uma caçada militar do que uma busca familiar. Francisco, percebendo que estava sendo procurado, refugiou-se numa caverna natural nas florestas densas que cobriam as montanhas acima de Assis. Era um esconderijo perfeito, bem escondido, com uma fonte de água cristalina próxima e cercado por uma vegetação tão densa que seria praticamente impossível encontrá-lo sem saber exatamente onde procurar. Durante um mês inteiro, o jovem viveu como um eremita completo. Alimentava-se de frutas silvestres, raízes comestíveis e, ocasionalmente, algum pão que conseguia mendigar de camponeses que transitavam pelas estradas rurais. Dormia sobre um leito de folhas secas, usando apenas uma túnica simples, que havia trocado por suas roupas luxuosas com um mendigo semanas antes, mas foi durante esse período de isolamento total que Francisco experimentou algo que ele descreveria mais tarde como a maior felicidade de toda a minha vida. Longe do luxo, das expectativas sociais, da pressão familiar, ele descobriu uma paz interior que jamais havia sentido, nem mesmo durante seus anos dourados de festas e admiração social. Passava horas contemplando a natureza ao seu redor, observando formigas construindo suas colônias, pássaros alimentando seus filhotes, o movimento das nuvens através das copas das árvores. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se genuinamente conectado com algo maior do que ele próprio. Mas Francisco também sabia que não poderia se esconder para sempre. Sua vocação, que começava a compreender cada vez mais claramente, não era a de um eremita isolado, mas a de alguém que deveria viver sua fé publicamente, mesmo que isso significasse enfrentar consequências dolorosas. Numa manhã fria de inverno, depois de semanas de reflexão e oração, ele tomou a decisão de voltar para Assis e enfrentar as consequências de suas escolhas. A aparição de Francisco nas ruas da cidade causou um verdadeiro tumulto. Sua transformação física era chocante. O jovem que havia partido como o filho mimado do comerciante mais rico da região retornou como uma figura esquelética, usando roupas esfarrapadas, o cabelo e a barba completamente desgrenhados, a pele queimada pelo sol e marcada por arranhões dos espinhos da floresta. Crianças corriam atrás dele gritando. Adultos paravam suas atividades para observar o espetáculo.
Mulheres faziam o sinal da cruz, sussurrando que o jovem havia sido possuído por demônios. Mercadores conhecidos da família balançavam a cabeça com desaprovação, comentando sobre a vergonha que Francisco estava trazendo para o nome dos Di Bernardoni. Quando chegou à casa de sua família, Pietro estava esperando no portão principal, flanqueado por 2 servos e com uma expressão que misturava alívio, fúria e constrangimento profundo. "Filho", disse Pietro, tentando manter a compostura diante dos vizinhos que haviam se reunido para testemunhar o confronto, "você está doente. Precisa de ajuda. Entre em casa, tome um banho, vista roupas decentes e vamos conversar como pessoas civilizadas." Francisco olhou para o pai com uma mistura de amor filial e determinação inabalável. "Pai", disse ele com uma voz que, apesar de fraca fisicamente, carregava uma autoridade espiritual que impressionou até mesmo os espectadores mais céticos, "eu não estou doente. Estou mais são do que jamais estive em toda a minha vida. Você roubou meus tecidos, deu meu dinheiro para padres e está vivendo como um mendigo. Se isso não é loucura, o que é? É obediência a Deus." A multidão que havia se formado ao redor do portão da família de Bernardoni sussurrou coletivamente. Em toda Assis, ninguém jamais havia visto um filho desafiar publicamente a autoridade paterna com tamanha calma e determinação. Pietro, percebendo que estava perdendo o controle da situação diante de dezenas de testemunhas, tomou uma decisão drástica que mudaria tudo. "Se você não aceita a autoridade de seu pai", disse ele com voz trêmula de raiva, "então aceitará a autoridade da igreja. Vamos ao bispo. Ele decidirá se você está realmente servindo a Deus ou se está simplesmente enlouquecendo." O confronto entre pai e filho havia se transformado numa questão pública que exigiria resolução oficial. E esta resolução aconteceria numa audiência diante do bispo Guido II de Assis, numa cena que se tornaria uma das mais dramáticas e significativas da história medieval. Uma cena que não apenas determinaria o destino pessoal de Francisco, mas também marcaria o nascimento oficial de um movimento que revolucionaria todo o cristianismo medieval. A convocação para comparecer diante do bispo Guido II chegou numa manhã gelada. Pietro de Bernardoni havia usado toda a sua influência política e financeira para garantir que a questão de seu filho rebelde fosse resolvida pelas mais altas autoridades eclesiásticas de Assis. Esperava que o peso da autoridade episcopal fosse suficiente para trazer Giovanni, ele se recusava a chamá-lo de Francisco, de volta à razão e ao seio familiar. O Palácio Episcopal de Assis era uma construção imponente do século XI, localizada próximo à catedral principal da cidade. Suas paredes de pedra calcária local se erguiam em 3 andares, com janelas góticas estreitas que filtravam a luz, criando uma atmosfera solene e intimidadora. O pátio interno, onde seria realizada a audiência, era pavimentado com lajes de mármore e cercado por colunas coríntias que sustentavam arcos elaboradamente decorados. Bispo Guido II era um homem respeitado não apenas em Assis, mas em toda a região de Úmbria. Com 60 anos de idade, cabelos brancos cuidadosamente tonsurados no estilo clerical da época e uma presença física imponente, ele representava tanto a autoridade espiritual quanto o poder temporal da igreja medieval. Havia estudado direito canônico na Universidade de Bolonha, falava fluentemente latim, grego e francês e mantinha correspondência regular com o próprio Papa Inocêncio III em Roma. A audiência foi marcada para o meio-dia de uma quarta-feira, horário escolhido deliberadamente para garantir a presença do maior número possível de testemunhas. No mundo medieval, questões envolvendo famílias proeminentes se tornavam automaticamente assuntos de interesse público, especialmente quando envolviam acusações de comportamento herético ou antinatural. Quando Pietro chegou ao Palácio Episcopal,
Estava acompanhado por 2 advogados especializados em direito canônico, 3 comerciantes influentes que atestariam sua reputação como cidadão respeitável, e um baú contendo todas as evidências das transgressões de seu filho, recibos de vendas não autorizadas, testemunhos de pessoas que haviam visto Giovanni distribuindo dinheiro indiscriminadamente, e até mesmo a túnica cara que Francisco havia abandonado em casa quando partiu para viver como ermitão. Francisco chegou sozinho, a pé, usando a mesma roupa esfarrapada que vestira nas últimas semanas. Sua aparência física havia se deteriorado ainda mais. Estava visivelmente mais magro. Sua pele estava queimada pelo sol e marcada por pequenas feridas. E seus olhos tinham aquele brilho intenso, típico de pessoas que passam muito tempo em jejum e oração. O contraste entre pai e filho era dramático e simbólico. De um lado, Pietro representava tudo que a sociedade medieval valorizava: riqueza, status, poder, respeitabilidade social. Do outro, Francisco representava algo completamente novo e perturbador, uma espiritualidade radical que desafiava todas as convenções sociais estabelecidas. Bispo Guido abriu a audiência com a formalidade típica dos tribunais eclesiásticos medievais, recitando em latim as orações prescripitas e invocando a sabedoria do Espírito Santo para iluminar as deliberações. Em seguida, convidou Pietro a apresentar suas acusações. O comerciante havia preparado cuidadosamente sua argumentação. Com a eloquência de alguém acostumado a negociar contratos complexos, ele apresentou um caso meticuloso contra o filho: furto de propriedade familiar, distribuição não autorizada de bens, abandono de responsabilidades filiais, comportamento que prejudicava a reputação familiar e, mais grave de tudo, possível heresia ao rejeitar a estrutura social estabelecida por Deus. Excelência, disse Pietro dirigindo-se ao bispo, meu filho está claramente sob influência de demônios ou perdeu completamente a razão. Um jovem são não abandona uma vida confortável para viver como mendigo. Um cristão verdadeiro não rouba de seu próprio pai para dar dinheiro a igrejas. Peço que Vossa Excelência o obrigue a devolver tudo o que roubou e retornar ao seio familiar, onde pode receber o tratamento adequado para sua condição. Quando chegou a vez de Francisco falar, ele se levantou lentamente e caminhou até o centro do pátio. Durante vários minutos, permaneceu em silêncio, olhando diretamente para o bispo com uma serenidade que impressionou até mesmo os espectadores mais céticos. Excelência, disse finalmente, sua voz clara ecoando pelas pedras antigas do pátio. Meu pai está correto quando diz que tomei seus tecidos e vendi-os. Também está correto quando diz que dei o dinheiro para reparar a capela de São Damião. Mas ele está equivocado sobre meus motivos. Francisco então começou a relatar, com detalhes impressionantes, suas experiências místicas, a voz que ouvira na estrada para Spoleto, a visão do crucifixo falante na capela de São Damião, os meses de oração e contemplação que haviam transformado completamente sua compreensão sobre o sentido da vida. Não agi por loucura ou influência diabólica, continuou ele, mas por obediência direta a Jesus Cristo, que me chamou para deixar tudo e segui-lo literalmente, como os primeiros apóstolos fizeram. O que aconteceu a seguir chocou todos os presentes. Francisco começou a se despir, removendo peça por peça de suas roupas esfarrapadas, até ficar completamente nu diante de centenas de espectadores. Em seguida, caminhou até onde seu pai estava sentado e colocou todas as roupas aos seus pés. Pietro di Bernardone, disse ele, usando o nome formal de seu pai pela primeira vez na vida, até hoje te chamei de pai na terra, mas de agora em diante posso dizer sem reservas, Pai nosso que estás nos céus, pois deposito toda a minha confiança nele. Devolvo-te não apenas o dinheiro, mas também todas as roupas que recebi de ti. De agora em diante vou nu ao encontro do meu Senhor.
O silêncio no pátio foi absoluto. Mesmo o bispo Guido, acostumado com situações dramáticas, ficou visivelmente emocionado com a cena. Pietro, por sua vez, pareceu envelhecer 10 anos em poucos segundos, compreendendo finalmente que havia perdido seu filho para sempre. Foi então que o bispo tomou uma decisão que mudaria a história do cristianismo. Em vez de condenar Francisco por desobediência filial ou comportamento herético, ele se levantou, removeu sua própria capa episcopal e cobriu o jovem nu que tremia no pátio gelado. Este jovem, disse Guido com voz emocionada, demonstrou uma fé que raramente vemos em nossa época. Ele escolheu Cristo acima de todas as coisas terrenas. Que Deus o abençoe e o proteja em sua jornada. E assim, naquele pátio de pedra em Assis, nasceu oficialmente São Francisco, o homem que revolucionaria não apenas a igreja medieval, mas toda a compreensão cristã sobre pobreza, simplicidade e relacionamento com a natureza. Mas sua verdadeira jornada estava apenas começando. Após o dramático confronto no Palácio Episcopal, Francisco emergiu como uma figura completamente nova. Não mais o filho rebelde de um comerciante rico, mas um homem livre de todas as amarras sociais, financeiras e familiares que haviam definido sua vida anterior. Com apenas uma túnica grosseira, doada por um camponês piedoso, ele iniciou o que seria a fase mais revolucionária de sua existência. Os primeiros meses após o rompimento definitivo com a família foram de descoberta e experimentação espiritual intensa. Francisco estabeleceu-se definitivamente na região ao redor da Capela de São Damião, que havia se tornado seu santuário pessoal e o centro de suas atividades religiosas. Mas sua interpretação da mensagem divina, repara minha casa, era inicialmente completamente literal. Com suas próprias mãos, Francisco começou a reconstruir fisicamente a pequena capela em ruínas. Carregava pedras pesadas das pedreiras locais, misturava argamassa, assentava tijolos, reparava o telhado danificado pelo tempo. O trabalho era árduo e técnico. Ele teve que aprender pedreiria, carpintaria e até mesmo rudimentos de arquitetura medieval. Suas mãos, que antes conheciam apenas o toque suave da seda e do veludo, ficaram calejadas, cortadas e permanentemente sujas de cal e cimento. Para financiar os materiais de construção necessários, Francisco desenvolveu uma estratégia que escandalizou toda Assis. Tornava-se mendigo profissional. Todos os dias, caminhava pelas ruas da cidade pedindo pedras, pregos, cal, madeira, qualquer material que pudesse ser usado na restauração da capela. Sua abordagem era direta e humilde. Batia nas portas das casas, explicava seu projeto e pedia ajuda material. A reação da população foi mista e intensa. Muitos comerciantes, lembrando-se do jovem extravagante que havia sido o cliente mais generoso de seus estabelecimentos, ficavam genuinamente chocados ao vê-lo mendigando. Algumas mulheres nobres choravam abertamente ao encontrá-lo nas ruas, lembrando-se das festas elegantes que ele costumava organizar. Crianças corriam atrás dele gritando, às vezes com curiosidade, às vezes com crueldade juvenil. Mas Francisco havia desenvolvido uma capacidade extraordinária de transformar humilhação em alegria espiritual. Quanto mais era desprezado ou ridicularizado, mais radiante parecia ficar. Cantava enquanto carregava pedras pesadas. Agradecia efusivamente, até mesmo aqueles que o rejeitavam rudemente. Cumprimentava todos com o mesmo entusiasmo, independentemente de como era recebido. Em pouco mais de um ano de trabalho solitário, a Capela de São Damião estava completamente restaurada. Era uma pequena obra-prima de arquitetura religiosa medieval. Paredes sólidas de pedra local, telhado novo em telhas de argila vermelha, janelas pequenas, mas bem proporcionadas, que permitiam entrada adequada de luz natural, e um interior simples, mas acolhedor, que convidava à oração e contemplação. Mas foi quando terminou este primeiro projeto que Francisco compreendeu que a mensagem divina
tinha um significado muito mais amplo e profundo. Reparar a casa de Deus não significava apenas restaurar edifícios em ruínas. Significava reformar toda a igreja medieval, que havia se afastado perigosamente dos ideais de simplicidade e pobreza pregados por Jesus Cristo. Esta revelação veio durante uma missa na própria capela que havia restaurado. O padre estava lendo o Evangelho de Mateus, especificamente a passagem onde Jesus envia seus discípulos em missão. Não possuam ouro, nem prata, nem dinheiro em seus cintos. Não levem sacola para a viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. Francisco ouviu estas palavras como se fosse a primeira vez na vida. Quando a missa terminou, aproximou-se do padre e pediu que repetisse a leitura. Ouviu novamente com atenção total, memorizando cada palavra. Em seguida, saiu da capela e literalmente começou a executar as instruções evangélicas. Removeu suas sandálias e as deu para um mendigo que passava. Desfez-se de seu cinturão de corda e o ofereceu a um camponês. Trocou sua túnica relativamente boa por uma ainda mais simples e remendada. Em questão de minutos, havia se tornado a personificação literal da pobreza evangélica. Mas Francisco não se contentou em viver essa pobreza passivamente. Começou a pregá-la ativamente, desenvolvendo um estilo de evangelização completamente revolucionário para os padrões medievais. Em vez de sermões elaborados em latim dentro das igrejas, ele falava em linguagem simples, no dialeto local. Nas praças públicas, nos mercados, nas estradas, sua mensagem era radical em sua simplicidade. Façam penitência. O reino dos céus se aproximou. Abandone a ganância e vivam em paz uns com os outros. Inicialmente, as reações eram predominantemente negativas. Comerciantes o viam como uma ameaça direta aos seus negócios. Nobres consideravam sua pregação sobre igualdade social como potencialmente subversiva. Até mesmo muitos clérigos ficavam desconfortáveis com sua interpretação literal dos ensinamentos evangélicos. Mas, gradualmente, algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas individuais, inicialmente poucas, mas progressivamente mais numerosas, começaram a ser profundamente tocadas por sua mensagem e, mais importante ainda, pelo exemplo concreto de sua vida. O primeiro convertido foi Bernardo de Quintavalle, ironicamente, um dos homens mais ricos de Assis e antigo conhecido da época de juventude dourada de Francisco. Bernardo havia observado secretamente a transformação do amigo durante meses, inicialmente com ceticismo, depois com crescente admiração e, finalmente, com convicção de que Francisco havia descoberto algo genuinamente divino. Numa noite, Bernardo convidou Francisco para jantar em sua casa, um palácio ainda mais luxuoso que a antiga residência dos Di Bernardoni. Durante a refeição, ele fez perguntas diretas sobre a nova vida do amigo, tentando compreender as motivações por trás de escolhas tão radicais. Francisco, perguntou Bernardo, você realmente acredita que abandonar todas as riquezas leva à felicidade genuína? Bernardo, respondeu Francisco com o brilho nos olhos que havia se tornado sua marca registrada. Descobri que a única riqueza real é não precisar de riqueza alguma. A única liberdade verdadeira é não ser escravo de posses materiais. A única alegria duradoura vem de servir aos outros sem esperar nada em troca. Naquela mesma noite, Bernardo tomou uma decisão que chocou toda Assis. Vendeu todas suas propriedades, distribuiu o dinheiro entre os pobres da cidade e juntou-se a Francisco numa vida de pobreza voluntária completa. Em poucos meses, outros se seguiram. Pedro Catani, um advogado respeitado. Egídio, um camponês simples, mas profundamente religioso. Frei Leão, que se tornaria o biógrafo e confidente mais próximo de Francisco. Cada novo seguidor trazia talentos únicos, mas todos compartilhavam o mesmo compromisso radical com a pobreza evangélica. E foi assim que nasceu a Ordem Franciscana, não como uma instituição planejada, mas como um movimento espontâneo de pessoas que haviam sido transformadas pelo exemplo de um jovem
que escolheu literalmente viver como Jesus Cristo havia ensinado. Mas este movimento crescente logo chamaria a atenção de autoridades muito mais poderosas do que os comerciantes e nobres locais de Assis. Em Roma, no próprio Vaticano, o Papa Inocêncio III, um dos papas mais poderosos e politicamente astutos da história medieval, começou a receber relatórios sobre um grupo herético que pregava a pobreza radical na região de Umbria, e quando Francisco decidiu levar pessoalmente seu pequeno grupo de seguidores para Roma para obter aprovação papal oficial, ele estava prestes a enfrentar o teste mais crucial de sua vida, um encontro que determinaria se seu movimento seria aceito pela Igreja oficial ou esmagado, como tantos outros grupos heréticos haviam sido ao longo dos séculos. O destino de Francisco, de seus seguidores e de toda a reforma cristã que representavam estava prestes a ser decidido nos corredores de poder do Vaticano medieval. No outono de 1209, Francisco e 11 companheiros iniciaram a caminhada mais importante de suas vidas, a viagem a pé até Roma para buscar aprovação papal para sua nova forma de vida religiosa. A distância entre Assis e a Cidade Eterna era de aproximadamente 150 quilômetros, através de estradas medievais frequentemente perigosas, passando por montanhas íngremes, florestas densas, habitadas por bandidos, e regiões onde a autoridade central era praticamente inexistente. O grupo viajava com absolutamente nada além das roupas que vestiam, túnicas grosseiras de lã não tingida, amarradas na cintura com cordas simples, sem sandálias, sem dinheiro, sem provisões de qualquer tipo. Dormiam ao ar livre, mendigavam comida nas cidades por onde passavam e frequentemente jejuavam quando não conseguiam esmolas suficientes. Era uma demonstração prática e radical de pobreza evangélica que impressionava e perturbava todos que os encontravam pelo caminho. Roma, no início do século XIII, era o centro absoluto do poder medieval europeu. Com aproximadamente 50 mil habitantes, era uma metrópole cosmopolita onde cardeais vestidos de púrpura caminhavam pelas mesmas ruas que peregrinos esfarrapados vindos de toda a Europa. O contraste entre luxo eclesiástico e miséria popular era gritante. Palácios cardealícios de mármore se erguiam ao lado de bairros miseráveis, onde famílias inteiras viviam em casebres de um cômodo. Só Papa Inocêncio III, nascido Lotário de Conte, era indiscutivelmente o homem mais poderoso da cristandade. Com apenas 37 anos, quando Francisco chegou a Roma, ele havia transformado o papado numa instituição de poder político e militar sem precedentes. Falava fluentemente 6 idiomas, possuía formação jurídica nas melhores universidades da época, mantinha correspondência diplomática com todos os reis europeus e comandava exércitos papais que eram respeitados e temidos em todo o continente. O Palácio Papal no Latrão era uma fortaleza arquitetônica que simbolizava perfeitamente o poder temporal da Igreja medieval. Seus muros externos se erguiam a mais de 10 metros de altura, decorados com mosaicos bizantinos que retratavam a glória papal. O interior era um labirinto de salões de mármore, bibliotecas contendo milhares de manuscritos preciosos, tesourarias repletas de ouro e joias doadas por reis penitentes e apartamentos privados que rivalizavam com os palácios de qualquer monarca europeu. Conseguir uma audiência papal era extraordinariamente difícil, mesmo para cardeais e bispos importantes. Para um grupo de leigos pobres, vindos de uma cidade provincial, parecia virtualmente impossível. Francisco e seus companheiros passaram semanas acampando literalmente nas ruas próximas ao Palácio Papal, tentando convencer guardas, secretários e qualquer autoridade eclesiástica que concordasse em ouvi-los. Foi durante esse período de espera que Francisco teve um dos sonhos mais significativos de sua vida.
Numa noite particularmente fria, enquanto dormia numa praça próxima à Basílica de São João de Latrão, ele viu em visão a própria igreja inclinando-se perigosamente, prestes a desmoronar completamente. No momento crítico, quando a estrutura inteira estava prestes a cair, um homem pequeno e humilde, que ele reconheceu como sendo ele próprio, colocou o ombro contra a parede e conseguiu sustentar todo o edifício. Na manhã seguinte, Francisco interpretou este sonho como uma confirmação divina de sua missão. Deus o estava chamando para literalmente sustentar uma igreja que estava em crise espiritual profunda. A oportunidade de encontrar o Papa veio através de uma conexão inesperada. Guido, bispo de Assis, estava em Roma para negócios diocesanos e encontrou Francisco por acaso numa das praças onde ele pregava para pequenas multidões de curiosos e peregrinos. Impressionado com a eloquência e sinceridade do jovem, que havia conhecido anos antes no dramático confronto com Pietro de Bernardone, o bispo decidiu usar sua influência para arranjar uma audiência papal. O encontro foi marcado para uma manhã de dezembro, numa sala privada do Palácio Papal. O contraste visual quando Francisco entrou no recinto era absolutamente dramático. De um lado, Inocêncio III, vestido com túnicas papais, bordadas em ouro, sentado num trono de marfim, incrustado com pedras preciosas, cercado por cardeais, usando os melhores tecidos que o mundo medieval podia produzir. Do outro, Francisco e seus companheiros com suas túnicas esfarrapadas, pés descalços, aparência geral que sugeria mais mendigos do que reformadores religiosos. Inocêncio III havia recebido relatórios sobre o grupo franciscano através de seus agentes em Úmbria. Sua primeira impressão foi predominantemente negativa, mas uma seita herética que precisaria ser suprimida antes que causasse problemas maiores. A igreja medieval estava constantemente lidando com grupos que pregavam pobreza radical, questionavam a autoridade clerical, ou propunham interpretações literais dos ensinamentos evangélicos que ameaçavam a estrutura institucional estabelecida. Então, disse o Papa com uma voz que misturava curiosidade e autoridade: "Vocês são os homens que pretendem viver exatamente como os primeiros apóstolos?" "Santidade", respondeu Francisco com uma simplicidade que impressionou até mesmo os cardeais mais céticos. "Não pretendemos nada além daquilo que Jesus Cristo explicitamente ordenou no Evangelho. Queremos viver em pobreza completa, pregar penitência e servir aos mais necessitados." Inocêncio então testou Francisco com perguntas teológicas complexas, tentando detectar heresias sutis ou interpretações doutrinárias perigosas. Mas as respostas do jovem de Assis eram consistentemente ortodoxas, demonstrando não apenas conhecimento bíblico sólido, mas também uma humildade intelectual que evitava especulações teológicas arriscadas. O que realmente conquistou o Papa, no entanto, foi a autenticidade evidente de Francisco e seus companheiros. Eles claramente não eram movidos por ambição pessoal, busca de poder ou desejo de desafiar a autoridade eclesiástica. Queriam simplesmente viver uma versão mais pura e radical do cristianismo. Após várias horas de interrogatório intenso, Inocêncio III tomou uma decisão que mudaria a história da Igreja. Concedeu aprovação oral preliminar para a nova forma de vida proposta por Francisco, com a condição de que desenvolvessem uma regra escrita mais detalhada para a aprovação futura. "Vão em paz", disse o Papa finalmente, "e que Deus os abençoe em sua missão. Preguem penitência a todos, mas cuidem para sempre permanecer obedientes à Santa Igreja." E assim, numa sala de mármore do Palácio Papal medieval, nasceu oficialmente a Ordem Franciscana, um movimento que revolucionaria não apenas a Igreja Católica, mas toda a espiritualidade cristã ocidental, influenciando arte, literatura, filosofia e até mesmo a ciência pelos séculos seguintes. Mas para Francisco, pessoalmente,
A aprovação papal era apenas o começo de uma jornada espiritual ainda mais profunda, que o levaria a experiências místicas extraordinárias e, eventualmente, a um milagre que o tornaria único na história do cristianismo. Os anos seguintes à aprovação papal transformaram Francisco numa das figuras mais conhecidas e veneradas de toda a Europa medieval. A ordem franciscana cresceu com velocidade extraordinária. Em menos de uma década, milhares de homens e mulheres haviam abraçado a vida de pobreza evangélica inspirada por seu exemplo. Conventos franciscanos foram estabelecidos não apenas na Itália, mas na França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e até mesmo nas terras distantes da Hungria e Polônia. Mas este sucesso institucional trouxe desafios inesperados para Francisco. Como fundador da ordem, ele era constantemente consultado sobre questões administrativas, disputas doutrinárias e problemas organizacionais que exigiam habilidades completamente diferentes de sua vocação original, de pregador itinerante e contemplativo místico. O homem que havia escolhido a simplicidade absoluta se via forçado a lidar com a complexidade crescente de uma instituição religiosa internacional. Mais perturbador ainda, Francisco começou a perceber que muitos de seus seguidores estavam gradualmente se afastando do ideal original de pobreza radical. Alguns conventos franciscanos começaram a aceitar doações de propriedades. Certos frades argumentavam que possuir livros era necessário para estudo e pregação. Outros justificavam a construção de igrejas maiores e mais ornamentadas como forma de glorificar melhor a Deus. Cada uma dessas concessões aparentemente menores causava uma angústia profunda em Francisco. Ele via sua visão original sendo lentamente diluída pelas pressões práticas da vida institucional. Em 1220, numa decisão que chocou toda a ordem, ele renunciou formalmente ao cargo de superior geral, entregando a liderança administrativa para frades mais jovens e diplomaticamente hábeis. Já cumpri minha parte, disse ele numa reunião geral da ordem realizada em Assis. Deus me chamou para plantar esta semente. Cabe a vocês fazê-la crescer de acordo com sua vontade. Libertado das responsabilidades administrativas, Francisco dedicou seus últimos anos a uma busca espiritual ainda mais intensa. Passou longos períodos como eremita nas montanhas ao redor de Assis, especialmente numa gruta isolada no Monte Alverne, onde se dedicava a jejuns prolongados, orações noturnas que duravam horas e meditações sobre a paixão de Cristo, que eram tão intensas que frequentemente o deixavam em estados de êxtase místico. Sua saúde física, sempre frágil devido aos anos de privações extremas, começou a se deteriorar rapidamente. Desenvolveu problemas oculares severos, possivelmente glaucoma ou infecção crônica, que gradualmente o deixaram quase cego. Sofria de dores abdominais constantes, provavelmente causadas por úlceras resultantes de jejuns prolongados. Suas mãos e pés apresentavam feridas que não cicatrizavam adequadamente, e ele frequentemente tossia sangue. Mas foi durante este período de declínio físico que Francisco experimentou a experiência mística mais extraordinária de toda a sua vida. Na manhã de 14 de setembro de 1224, festa da exaltação da Santa Cruz, Francisco estava orando sozinho numa pequena cela no Monte Alverne, quando teve uma visão que mudaria para sempre sua compreensão sobre o significado do sofrimento cristão. Ele viu um serafim, um anjo de 6 asas, descendo do céu carregando a imagem de Cristo crucificado. A visão foi tão intensa que Francisco perdeu completamente a consciência. Quando recuperou os sentidos, descobriu algo que o deixou simultaneamente aterrorizado e maravilhado. Suas mãos e pés apresentavam marcas sangrentas exatamente nos locais onde os pregos haviam traspassado as mãos e pés de Jesus Cristo. Seu lado direito tinha uma ferida que sangrava constantemente, semelhante à lança que havia perfurado o costado de Cristo na cruz.
Francisco havia recebido os estigmas, as marcas físicas da paixão de Cristo impressas em seu próprio corpo. Era a primeira vez na história documentada do cristianismo que alguém recebia este tipo de milagre místico. As feridas eram reais e permanentes. Sangravam regularmente, causavam dor constante e eram visíveis para qualquer pessoa que as examinasse. Francisco, profundamente humilde, tentou esconder os estigmas usando luvas e meias, mas era impossível ocultar completamente um fenômeno tão extraordinário. Durante os 2 anos seguintes, os estigmas se tornaram simultaneamente fonte de sofrimento físico intenso e de consolação espiritual profunda para Francisco. Ele interpretava as marcas como um sinal de que Deus havia aceito completamente sua entrega total, permitindo-lhe participar literalmente no sofrimento redentor de Cristo. Mas as feridas também aceleraram sua deterioração física. O sangramento constante o enfraquecia progressivamente. As dores eram tão severas que frequentemente ele não conseguia caminhar. Suas condições oculares pioraram até a cegueira quase completa. Amigos próximos, especialmente Frei Leão, percebiam que Francisco estava se preparando conscientemente para a morte. Em setembro de 1226, sabendo que seus dias estavam contados, Francisco pediu para ser levado de volta para Assis. Queria morrer na terra onde havia nascido, cercado pelos lugares que haviam testemunhado sua conversão e transformação espiritual. A viagem de volta foi uma procissão comovente. Multidões se reuniam em cada cidade por onde passava, pessoas se ajoelhavam nas estradas apenas para tocar a liteira onde ele viajava. Sinos de igrejas tocavam constantemente anunciando a passagem do santo moribundo. Francisco passou seus últimos dias na pequena capela da Porciúncula, um santuário humilde que havia se tornado o centro espiritual da ordem franciscana. Mesmo agonizante, continuou recebendo visitantes, abençoando jovens frades e dando conselhos espirituais para todos que o procuravam. Em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, Francisco morreu cercado por seus companheiros mais próximos. Suas últimas palavras, registradas cuidadosamente por Frei Leão, foram uma oração de gratidão. Bem-vindos, irmãos Morte. Irmã Morte, seja bem-vinda. Mesmo na morte, os estigmas permaneceram visíveis em seu corpo, confirmando para todos os presentes que haviam testemunhado algo genuinamente sobrenatural. Multidões de peregrinos começaram a chegar a Assis imediatamente após sua morte, relatando milagres e curas obtidas através de sua intercessão. Em 1228, apenas 2 anos após sua morte, o Papa Gregório IX canonizou Francisco como santo da Igreja Católica. A cerimônia de canonização foi realizada na própria Assis, numa celebração que atraiu dezenas de milhares de fiéis de toda a Europa. Mais de 8 séculos depois de sua morte, São Francisco de Assis continua sendo uma das figuras religiosas mais amadas e respeitadas do mundo. Sua mensagem de simplicidade, amor pela natureza, cuidado pelos pobres e paz entre os povos transcende barreiras religiosas e culturais. Hospitais, universidades, cidades inteiras levam seu nome. Sua oração pela paz é recitada por pessoas de todas as religiões. E sua escolha radical de abandonar riqueza material para encontrar riqueza espiritual continua inspirando milhões de pessoas que buscam significado mais profundo para suas vidas. A história de Francisco prova que uma única vida, quando vivida com autenticidade total e amor incondicional, pode literalmente mudar o mundo, não através de poder político ou riqueza material, mas através do poder transformador, do exemplo pessoal e da dedicação absoluta aos valores mais elevados da humanidade.